Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, bem-vindos a mais uma teledireção espiritual. Hoje vamos estudar, vamos buscar compreender os inimigos da nossa alma. Vejam, amados irmãos, o fator que nos coloca em perigo em relação à nossa santidade é o pecado. O que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Infelizmente, pecamos todos os dias, ou quase todos os dias, transgredimos a lei de Deus de maneira grave ou de maneira mais leve, mas sempre indo contra a vontade de Deus, nosso Senhor. Então, o pecado é o que nos pode impedir de viver a santidade. Então, temos que combater aquilo que nos leva ao pecado. Existem fatores que nos levam ao pecado. Esses fatores são chamados de inimigos da alma. Vamos ao primeiro inimigo, que é chamado de mundo. O que é mundo? Não é todo mundo, toda a criação de Deus. Não, não é isso. Vamos definir. Mundo é o ambiente anticristão que se respira entre as pessoas que vivem sem Deus. Então é aquela mentalidade presente na nossa realidade que vai contra Deus, que vai contra a lei de Deus, que prefere viver os prazeres deste mundo, que prefere se apegar às realidades deste mundo. Então todos aqueles que querem viver sem Deus, que querem aproveitar este mundo ao máximo, podem estar enquadrados nesta categoria de mundo. Ora, como é que o mundo age na nossa vida? Vejam, em primeiro lugar, com as suas falsas máximas. Por exemplo, vamos aproveitar a vida ao máximo. É uma lógica perversa que está presente no mundo. Aproveitar a vida ao máximo. Tempo a dinheiro e assim por diante. Então, amados irmãos, são frases de efeito negativo nas nossas almas. E muita gente pensa dessa maneira. Muita gente vive segundo estas frases horrorosas que nos levam constantemente, se não tomarmos cuidado, a pecar. Depois temos também as zombarias e perseguições contra a vida de piedade. Aqui, meus amados irmãos, nós temos as constantes críticas que o mundo faz àquelas pessoas que querem viver uma vida santa. Há maridos, por exemplo, que criticam as suas esposas porque vão à missa todo dia. Por que rezar tanto? Não é necessário, vá à missa aos domingos. Uma moça que quer usar uma roupa decente, sem decotes, é criticada, é taxada como fora da moda, como alguém que está contra a mentalidade deste nosso mundo, e assim por diante. Então, críticas e perseguições, zombarias, contra aquelas pessoas que querem viver uma vida de santidade. Temos também os prazeres e diversões abundantes e imorais. Diversões imorais não faltam, amados irmãos, especialmente a pornografia. Está presente na televisão, na internet, em revistas e assim por diante. Quantas diversões nos afastam do bom caminho de Deus. Peças de teatro podem conter, sem dúvida alguma, um conteúdo que vá contra a lei de Deus. Os filmes no cinema e assim por diante. Então temos que tomar muito cuidado com as diversões, porque elas podem nos levar ao afastamento dos caminhos de Deus. Por fim, temos os escândalos e maus exemplos em grande número. Quantas pessoas dão escândalo neste mundo? Tem um comportamento que vai totalmente contra a lei de Deus. Quantas pessoas têm uma vida dupla, aparentam ser pessoas de bem e, no entanto, fazem o mal? Quantas pessoas dão mau exemplo a tantas outras pessoas com uma conduta depravada? A mulher que se casa com uma pessoa, por exemplo, depois se casa com outra, dali a pouco tem 10 maridos, 20 maridos. O que é isso, meus amados irmãos? Onde está o valor do matrimônio aí? Então é um mau exemplo para a sociedade. Segundo inimigo da alma é a carne. O que é este inimigo? É a nossa natureza pervertida, a natureza pervertida do ser humano. Ora, meus amados irmãos, a carne, ela tende a se movimentar
por aquilo que nós chamamos de concupiscência. O que é uma concupiscência? É uma sede insaciável de prazer. Existem 3 concupiscências que nos afetam terrivelmente. A primeira delas é o orgulho. O que é o orgulho? Eu me coloco acima dos outros. Eu quero aparecer, eu preciso me destacar, preciso ter honras, preciso de aplausos do mundo. O orgulho pode chegar até mesmo ao desprezo da outra pessoa. A inveja, por exemplo, que é um pecado capital, ela brota exatamente da soberba da vida. O que é a inveja? Eu tenho raiva de alguém porque essa pessoa tem algo que eu não tenho, ou é algo que eu não sou. Fico com raiva da pessoa porque tem uma voz bonita e é mais bonita do que a minha. Então vejam o absurdo que é o orgulho. Adiante vemos a sensualidade. O que é sensualidade? A busca pelos prazeres sensuais. A gula entra aí na sensualidade. É esse apego desordenado aos alimentos. Dos pecados capitais é o mais rasteiro, porque a gula abre porta para a luxúria. Então eu sou escravo do estômago. A comida me controla. Eu não consigo me deter diante do alimento. E a sensualidade, evidentemente, abrange aqueles pecados imorais. Então temos aí a pornografia, por exemplo, temos o adultério e assim por diante. Então a sensualidade abrange tudo isto. Por fim, temos as riquezas, o apego às riquezas. É sempre bom frisar isso. Apego aos bens deste mundo. Então a pessoa quer acumular, acumular, acumular. E tantas vezes isso acontece de forma doentia. A pessoa acumula, 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 tem muito, mas se esquece que isso tudo vai ficar para alguém quando ela morrer. Nesse pecado, amados irmãos, a pessoa, nessa tendência, melhor dizendo, a pessoa ela pode se tornar mesquinha, incapaz de repartir com os outros um pouco daquilo que tem. Não é capaz de ajudar um necessitado, mas tem que acumular cada vez mais riquezas, acumular bens materiais, acumular dinheiro. Vejam só, meus amados irmãos. Então, esses 3 fatores, orgulho, sensualidade e apego às riquezas, constituem o que a gente chama de concupiscência. Então, a nossa carne vai tender a isso, ou ao orgulho, ou à sensualidade, ou ao apego aos bens deste mundo. Terceiro inimigo da alma, o demônio. O demônio existe, amados irmãos. Não é uma figura inventada pela igreja. Infelizmente, hoje há padres que negam a existência do demônio. Não acreditem nisso. É uma verdade da nossa fé. O catecismo da Igreja Católica afirma categoricamente que o demônio existe. E é um inimigo muito hábil, um inimigo que quer nos levar ao pecado, claro, como nós dizíamos no início. A sua estratégia essencial é a chamada tentação. Vejam, quando eu falo de tentação aqui, não quero dizer que apenas o demônio nos tente. A tentação é também exercida pelo mundo e pela carne. Mas vamos nos focar aqui nessa questão da tentação e causada pelo demônio, enfim. Pois bem, a tentação ela tem 3 fases. A primeira fase é a chamada proposta. O que é uma proposta? É uma possibilidade de fazer algo mal ou de evitar um bem que eu deveria fazer. Então, eu tenho ali uma possibilidade de pecar. É uma proposta que é feita a mim. Então, o demônio coloca algo diante de mim para ou não fazer o bem ou para fazer o mal. Para omitir o bem ou para fazer o mal. Então, amados irmãos, a primeira fase é a proposta. Então, o guloso, por exemplo, tem lá diante de si um bolo de chocolate e não quer repartir com ninguém, quer comer todo o bolo sozinho. É uma proposta. A proposta foi feita e ele vai decidir se vai ou não comer o bolo inteiro. Bom, a segunda fase da tentação é o chamado deleite ou deleitação, tanto faz. A pessoa está lutando consigo mesma para decidir se vai adiante ou não, se comete o pecado ou não. Então isso é chamado de deleite. Aí um grave perigo, a pessoa pode se decidir pelo pecado aí. A pessoa já está, digamos assim, na corda bamba. Por fim, temos o consentimento.
que nos leva à queda. Consentimento e queda aqui podemos considerar como sinônimos, grosso modo. Então, a pessoa aceitou o pecado. A proposta foi feita, a pessoa verificou se poderia ou não cometer esse pecado, lutou contra si própria e perdeu a batalha. Caiu, pecou. Então a tentação funciona dessa maneira. É sempre bom frisar, a tentação ela é feita pelo mundo, pela carne e pelo demônio. Por fim, queridos, eu não posso deixar de frisar um perigo que existe para nós. É a chamada ocasião próxima de pecado. O que é a ocasião próxima de pecado? É a possibilidade de pecado que eu tenho diante de mim. Então, dependendo da minha má inclinação, eu posso cair facilmente no pecado. Por exemplo, o rapaz que se entrega facilmente à sensualidade, quer ficar com a sua namorada sozinho na sua casa e diz que vai apenas conversar com a menina. Ora, se esse rapaz tende à sensualidade, o perigo de cair em pecado é muito grande. Então, isso é chamado de ocasião próxima de pecado. Temos que fugir dessas ocasiões, não há o que fazer. A internet, por exemplo, em muitos casos pode ser uma ocasião próxima de pecado. Estou ali navegando e acabo vendo pornografia na internet. Pois bem, meus amados irmãos, aí estão os inimigos da nossa alma. Eu indico aqui para vocês um livro muito interessante que fala desses inimigos da alma. É do cônego Jerônimo Ribet, chama-se A Ascética Cristã, da editora Imaculada. Aí vocês vão encontrar uma explicação mais extensa a respeito dos inimigos da alma. Muito obrigado a todos. Deus lhes pague. A partir de amanhã, nós começamos a ver as estratégias para vencer o que há de mal em nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.